Eu olhei um dia, eu tava na praia, eu me lembro como se fosse hoje, que é um lugar que eu me conecto muito, que eu gosto muito, eu gosto do sol, eu gosto do verão, gosto dessa energia. Eu falei, eu não aceito mais que nenhum homem que seja agressor chegue até a mim. Que venha ser um homem que cuida, que me dá exatamente aquilo que eu sempre dou. Porque eu dou cuidado, eu dou carinho, eu dou acolhimento. E eu quero receber isso e eu mereço receber isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aí dali as coisas têm mudado, né? A gente passa algum processo, a gente sabe que separação não é fácil, mas são processos que a gente precisa para estar aqui, para estar inspirando outras mulheres, para dizer que elas também podem, que elas conseguem, que elas vão se ressignificar e que o processo faz parte do propósito, da missão, porque tá tudo atrelado. Eu costumo dizer assim, você tem meu propósito, ele não é definido. Tá? Assim, é o meu propósito. A minha missão, ela tá definida. Que é transformar e empoderar mulheres para as suas melhores versões. Porque nós temos melhores versões dentro de nós. Mas o meu propósito hoje, ele tá atrelado no agora. Amanhã eu posso estar com outro propósito de vida. Ainda melhor, em uma outra direção. O propósito, ele muda. A missão, para mim, ela permanece. Qual é a sua missão de estar aqui? Passar por isso tudo, com qual missão? Com tanta dor e ainda ter coragem de acreditar em outras pessoas? Me fizeram uma pergunta que eu fiz, mas você tem coragem de amar de novo? Claro, meu amor, inclusive eu tô amando muito. Amém. E vou amar quantas vezes for necessário. E tomara que seja que eu ame o que eu estou várias vezes, em várias versões, né? Porque chegou mesmo como príncipe, chegou para curar, chegou para transformar, para te ajudar, para ser um ajudador da sua alma, da sua ferida. Todos nós que merecemos coloca, isso. né, remédio no teu machucado onde dói, que é na sua alma. Por que não? Aí você vai dizer, não vou amar mais, não vou acreditar mais. Então a gente não vai acreditar em nada, ninguém. Então a gente não vai acreditar. E Deus está aí para mostrar o quê? Que ele precisa de pessoas transformadas, que existem pessoas boas, sim, que você não vai se conectar. E se você se conectar, vai ser para você ajudar. Quando a gente espera em Deus, ele seleciona e ele entrega. Né? O que tem que acontecer é a gente esperar em Deus. É que a gente tem pressa. Né? Está carente, tem pressa, tem vontade. Mas quando a gente entrega para o Senhor e espera, ele vai lá e pega. Pega e mesmo, traz e te entrega. Traz. Você nem busca. É assim que entendeu? acontece. Porque depois eu te conto num outro podcast. Opa, convidaria pra fazer como foi. A gente faz segunda pra gente deixar com gostinho. Isso aí. Porque fica todo mundo curioso. E aí, mas dois. como aconteceu? Isso como aí. foi? Foi uma forma assim completamente diferente. Fica pra próxima Fica história. pra próxima Isso aí. história. Quando você estava explanando esse assunto, eu me lembrei das mães. A gente, eu não sou mãe de menino, mas a gente, quando é mãe de menino, precisa entender que se aquele menino, ou menina também, né, tem algum comportamento agressivo, tem algum comportamento diferente, precisa tratar. Porque muitas coisas acontecem no casamento porque a família, o pai e a mãe, não tiveram aquele posicionamento para aquele filho, para que ele respeitasse a mulher. Isso. Então a gente às vezes joga somente o problema para cima da pessoa. E quando a gente olha do lado de fora, a gente vê que aquele homem também é uma vítima. Exatamente, né? é o que eu falei. Ele pode ter sido uma vítima a vida inteira. E às vezes a mãe, como você falou da sua mãe, Sim, ela também não percebeu, porque antigamente a gente não sabia nada. Exatamente. Hoje a gente lê, hoje a gente tem um podcast que fala, né? Tem aí a internet, né? Não é isso? De verdade, Pois de fato. Então, isso acontece muito. Eu acho que a gente precisa alertar os pais, né? Precisa, e assim, meu filho de 17 anos, que vai fazer 18 agora, ele tá sempre atento. Eu tô sempre atenta quando tá com namorada, né? A forma que trata. E quando eu sinto, eu já, não é assim, você sabe o que eu passei. E aquilo que eu passei, você não vai reproduzir. Ele tem nunca, jamais. Eu sei disso, é consciente. O pequenininho também, depois da separação, a gente faz terapia, porque a gente diagnosticou, não sobre, que ainda é cedo, mas a gente diagnosticou alguns pontos que, não sendo tratado,
crescerão. Porque o que a gente não corta, de fato, cresce, Isso, né? isso. Então, isso aí que você falou faz total diferença pro futuro, pro que tá vindo. Porque às vezes a mãe hoje também ficou a mãe que trabalha, a mãe que não tá mais o tempo todo integral vendo, mas a gente precisa dar muita atenção o que a escola, o que o coleguinha diz, o que tá numa festa. Nossa, você me empurrou, me bateu, tá agressivo, se é recorrente. A gente tem que estar atento aos sinais. Porque os sinais, de fato, eles são mostram, dados. O corpo, ele fala. É. O corpo, ele fala. Flávia, se você pudesse dar aí um conselho para a Flávia de hoje, o que você diria? Eu diria para mim não me perder mais e nem querer mudar a minha identidade. E continuar vivendo com a minha essência que Deus me deu. Porque eu entender essa minha essência, para mim, ela me guia, ela me direciona. Deus fala exatamente comigo, assim, acho que a gente precisa dar mais importância. As vozes que a gente escuta, a gente tem 2 ouvidos, né? Às vezes a gente escuta muito o que não é para ser ouvido, né? Mas existe um tempo de sensibilidade. E uma dica que eu vou dar, como que você conseguiu isso? Porque a gente falar é fácil, né? Eu ia perguntar, qual é a dica que você dá para o nosso telespectador? Eu, na verdade, eu consegui ter um tempo com Deus. Então, assim, a minha manhã, eu não faço nada, a não ter aquele momento mesmo que eu tiro pra mim. Eu tenho um bispo que eu escuto às 5 horas da manhã, eu tenho café com Deus Pai, que eu sou apaixonada, depois eu tenho aquele meu momento comigo mesmo, da minha oração, e depois dali, eu me designo para fazer tudo que eu preciso fazer, né? Eu gosto de estar em igreja, gosto de estar em célula, gosto de estar em culto, gosto de estar em tudo que envolva essa conexão, essa energia, mas um tempo de qualidade para você tirar uma hora para você, um caderninho, você fazer um checklist não do seu dia, um checklist seu. O que você precisa? Sabe, às vezes você precisa de um café com você mesmo, um tempo de solitude que não é solidão, rever o que você está precisando, o que vai te fazer mais feliz, ter essa conexão. Isso me ajudou muito. Então, eu dou uma dica, assim, cada um com a sua fé, no que cada um acredita, ter um tempo de qualidade, primiciar a Deus ou ao eterno, ao divino, ao universo, esse tempo, para você conseguir ter uma clareza, para que as coisas aconteçam, para que você fortaleça a sua fé. Porque, assim, é muito difícil, a gente tem muitas adversidades, a gente vai encontrar muitos desafios, nós vamos ter aflição. A Bíblia diz aí a todo tempo sobre isso, mas Deus venceu, a gente também vai vencer. E quando a gente não consegue vencer sozinho, a gente chama amiga, a gente pede socorro, a gente fala da nossa dor. Deus vai direcionar a pessoa certa. Eu sei que às vezes é difícil a gente se abrir, contar, mas Deus direciona sempre com quem você pode contar, se você estiver sensível. Por isso que essa questão de 1 hora desse contato matinal mudou muito a minha vida. Porque eu era muito bocuda, tá? Eu era muito bocuda. Todo mundo ainda, apesar de ser muito falante, apesar de ser muito comunicativa, mas sobre as minhas questões, sobre a minha fé, sobre as minhas dores, sobre tudo que eu passo, meus problemas, os nossos corres, Deus me direciona a falar com quem pode resolver. Quem? Primeiro ele. Isso. E depois dele. Ele te coloca. Desabafa hoje com a amiga. Confia. Manda aquela mensagem. Faz aquilo com alguém. Ó, o que te faz bem? Eu mando mensagem, tem uma carreira de pessoas e assim, não mando fotinho não. Eu mando eu mesmo, eu escrevo. Deus abençoe seu dia, bom dia com Jesus. Que Jesus abençoe. Porque tudo aquilo que você declara na vida do outro é declarado sobre a sua. É uma troca do céu, é um network do céu. É um network interessante, não interesseiro.